Senhor, nós damos graças ao Senhor por tantos testemunhos e tantas coisas que nós estamos vivendo, Senhor Deus, na Tua igreja, nesse mês, e quantas bênçãos, Senhor Deus, o Senhor tem derramado nessa igreja. Obrigado pelo Teu poder, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença, obrigado porque o Senhor tem inspirado o anjo dessa igreja, o pastor Marinho, e tem realmente, Senhor Deus, os nossos olhos estão abertos à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado, os nossos ouvidos, nosso coração, e que assim continue hoje também. Aqueles que têm ouvidos, possam ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja, e que o Teu Espírito possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Não sei se você teve a oportunidade de estar aqui quinta-feira, meu querido, mas às vezes é gostoso, depois que a gente fala, daí é gostoso falar assim, olha, eu avisei, né? Eu avisei que seria bom, avisamos aqui que seria bom, e eu tenho certeza que você que estava aqui, ou que talvez assistiu pela internet, foi impactado pelo pastor, que trouxe, né, tantos ensinos para nós. O comentário era, olha, poderíamos ficar aqui mais um pouco, mais 1-2 horas, que eu não me cansava de ouvir esse pastor, e quantos ensinos. E aí o pastor Marinho já teve uma oportunidade ali de amarrar algumas coisas, em breve teremos novidades, amém? E assim também vai ser quinta-feira, meu querido. A gente está avisando, né? E é importante que você venha. E só para esclarecer essa questão da Ariane, a sexóloga, então, sábado à noite, às 20 horas, é para casais casados e noivos com data marcada. Por que você acha que o João deu uma ênfase? Eu vou casar com a... Por que você acha que ele deu essa ênfase? Porque ele quer vir, né? Não, ele e a Carla querem vir, já estão com data marcada, né? Já, marcou ontem, né? Com certeza, né? E se você é noivo, e mesmo abaixo aí então dos 25 anos que a gente colocou, mas é noivo, é claro que e está com data marcada, é claro que para você também estará aberto no domingo de manhã. Homens vai ser a primeira palestra e mulheres a segunda palestra, né? Então também no domingo, homens casados e homens acima de 25 anos, e os noivos com data marcada abaixo dos 25 anos também, claro, pode vir. E assim também com as mulheres. Não perca, convide as pessoas, é muito importante. Como nós falamos, foi um investimento que a igreja fez para te abençoar. Não é um investimento barato, custa algo, mas nós não estamos vendo o preço que está sendo dispensado. Nós estamos vendo o valor que está sendo aplicado, e um valor na tua família. Amém? Porque nós aprendemos, aquilo que tem preço não tem valor, mas aquilo que tem valor não tem preço. E essa igreja não está olhando para o preço, está olhando para o valor na sua família. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Um texto muito conhecido, e diz assim, lá no Jardim do Éden, como o pastor Marinho trouxe aqui, de volta ao jardim, está sendo o tema desse mês, a volta ao jardim, aquilo que tinha Deus como projeto original, e está aqui nesses versículos, o projeto original que Deus criou para toda a humanidade. Diz assim o texto de Gênesis 1, 27, 28, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa é a ordem que Deus deu, uma ordem com uma bênção. Você viu o texto, ele ordenou e abençoou o homem e a mulher para que isso acontecesse. E já fica aqui o primeiro ensino, meu querido. Deus não vai dar nenhuma ordem sem antes te abençoar. Ele vai te abençoar para que você possa cumprir
todo aquilo que Ele está estabelecendo como ordem, como princípios para a tua vida. E então Ele ordena ao homem, é o projeto original, é o começo de tudo. Então se criou a natureza, os animais, a divisão de dia e noite. E aí quando Deus cria então o homem e a mulher, Ele traz essa ordem e essa bênção: multipliquem, sejam férteis, né? Povoem a terra. E com base nesse versículo e tudo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, e considerando que hoje é um dia das mães, e já nosso parênteses aqui, um feliz dia das mães para todas as mães aqui presentes, Deus me inspirou a esse tema. E o tema dessa noite é: família, o ventre das nações. Por quê? Porque eu acredito e tenho visto na palavra do Senhor que a família é esse ventre para as nações. Da família sai as nações, sai a sociedade, da família sai a cidade, da família sai o estado, da família sai as pessoas. Então a família é o ventre das nações. Olha Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ainda nessa ordem de Deus, ainda nesse projeto original de Deus, querendo abençoar as famílias, olha o que Deus diz para o homem e mulher criado: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, por essa razão, por aquilo que eu estou estabelecendo, por aquilo que eu estou criando, por essa instituição, família que está sendo criada, então Deus fala: homem e mulher, vocês vão deixar os seus pais, a casa dos seus pais, e vocês vão se unir e formar uma nova família, e formar um novo lar. E com isso vai crescendo, as nações vão nascendo, o povo vai nascendo. E esse era o projeto do Senhor, fazer dessa descendência uma descendência abençoada. E assim cada homem, cada mulher nessa união formam uma família. Esse é o projeto original, o projeto apresentado por Deus lá no jardim, onde tudo começou, como o pastor trouxe, lá no início de tudo. Esse foi o projeto que Deus apresentou para Adão, que Deus apresentou para Eva. Olha, por meio de vocês eu quero formar nações, por meio da família eu quero formar uma nação. E se ainda há dúvidas de que esse era o projeto de Deus, abra aí em Malaquias capítulo 2, versículo 15. E olha o que esse versículo diz. E fala assim: não foi o Senhor que os fez um só? Malaquias capítulo 2, versículo 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Por que essa união do homem e da mulher? E olha só a resposta que o próprio Deus fala. Porque, está na NVI, e o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Veja o texto falando, o projeto que Deus tem era uma descendência dedicada, consagrada. Eu não sei qual é a versão que eu coloquei aqui, mas fala, porque ele desejava uma descendência consagrada. E aí fala, portanto tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, diante desse projeto apresentado, do plano original que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, você homem, você mulher, criando aí, se unindo e se tornando uma só carne, e de vocês nascendo a família, e a família sendo o ventre das nações, vem a grande pergunta da noite, vem o grande questionamento dessa noite, que eu queria que estivesse no teu coração: o que nossas famílias estão gerando para o mundo? O que a sua casa, o seu lar, a sua família está gerando para este mundo, para as próximas gerações? E aqui, seja você em qualquer papel que esteja na sua família, como filho, como marido, como esposa, como vô, como vó, eu não sei qual que é o teu papel hoje, qual é o teu lugar hoje, mas essa pergunta, ela precisa ser respondida: o que nossas famílias estão gerando para o mundo? Porque não se trata só de filhos apenas, não quero que você feche e resume a questão de filhos,
Mas o que o teu casamento está gerando para a próxima geração, ainda que só tenha você e seu esposo, você e teu marido, você e tua esposa, ainda que seja apenas um casal, o teu casamento, o que está gerando para o mundo, a hora que as pessoas olham para você, a hora que as pessoas olham para o teu namoro, para o teu casamento, o que as pessoas são inspiradas, qual é a contribuição do teu casamento, do teu relacionamento para este mundo. Ontem nós fizemos um casamento e eu também trouxe esse questionamento, aproveitando, né, a mensagem, tudo, né? E então eu falei, é claro que um com o outro quer ser feliz, mas muito mais do que isso, há esse projeto original que Deus estabeleceu para abençoar outras famílias. Então, o que a tua união com teu marido, com a tua esposa está gerando? E também, claro, com os filhos, quais são os filhos que vocês estão gerando? Como nós ouvimos quinta-feira, quanto tempo nós temos para educar os nossos filhos, para trazer no coração deles palavras para que eles possam realmente ser bênção para as próximas gerações, para as nações, para onde eles estiverem. No entanto, o que nós temos visto, infelizmente, são lares em decadência, famílias sendo destruídas, um ventre, um útero doente nos lares, um útero sem vida, sem qualquer perspectiva de gerar algo, de gerar vida, um útero distante do projeto original de Deus. Eu tenho certeza que você já se deparou com várias notícias, com notícias nos sites ou na televisão, notícias de morte, notícias que deixam talvez o teu estômago embrulhado. Às vezes eu olho para algumas notícias, e algumas notícias você está vendo aqui, e talvez você fique também com raiva até, ou pensando como que o ser humano pode fazer algumas atrocidades dessas. Adolescentes matando seus pais, mulheres sendo mortas pelos seus maridos, e agressões mútuas, maridos também sendo mortos por mulheres, em vingança, em crises de ciúmes, e em tantas violências que nós acompanhamos nos jornais, que nos deixam realmente sem saber o que está acontecendo com o mundo. Mas deixa eu te falar algo. Cada autor desses crimes bárbaros, cada autor e pessoa que foi gerada essa violência, cada um desses foi gerado num ventre familiar. Claro, talvez um lar disfuncional, talvez um lar arrebentado pela dor, pelos traumas, talvez um lar totalmente distante daquilo que Deus havia estabelecido. Mas foi gerado dentro de um lar. Pessoas violentas, pessoas que a gente olha e fala, como um adolescente fez isso? Como aquela pessoa fez aquilo? Como um homem fez aquilo? Como uma mulher fez aquilo? Porque no ventre daquela família, o ventre estava doente, o útero estava doente, e foi gerado algo disfuncional. Algo que tem trazido dor, algo que tem trazido marcas nas nações. Olha esse texto tão forte que está lá em Isaías, capítulo 26, versículos 17 e 18. Diz assim: como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós em tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos a luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. E muitos lares estão assim, meu querido. Lares que estão se contorcendo de dores, lares que estão passando por lutas, por dificuldades. Você vai na casa e está ali a dor, contorcendo, como uma mulher no trabalho de parto ali, sofrendo dores. E você vai naquela casa e encontra dores, mas a hora que vem e dá a luz ao vento. Como diz o texto, dá a luz e não vem a salvação na terra, não vem habitantes no mundo. E esse lar, essa família que era para ser o ventre das nações, se torna um lar infrutífero.
E volto a chamar a tua atenção, não se trata apenas de filhos, mas daquilo que está sendo gerado através da tua família, da tua casa, do teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, para a sociedade. Porque eu não sei se você sabe, mas o teu casamento está gerando algo. Esses dias não, já faz um tempo, um casal de muito carinho que nós temos, amigos nossos. A gente estava lá em casa e eu acho que foi em umas conferências, uns 2 anos atrás. E a gente estava lá e estava lá fazendo muitas coisas e recebendo os convidados da conferência ali. E esse casal chegou e falou: deixa a gente ficar ali com vocês. Porque a gente fez um cronograma para convidar algumas pessoas para estarem ali na mesa junto, porque não dá para receber todo mundo, né? Mas esse casal chegou e falou: olha, deixa a gente ficar. A gente não quer ficar com o convidado, a gente quer ficar com vocês. A gente quer ficar lá lavando louça, a gente quer ficar lá com vocês. Eu falei: mas por quê? Eu falei: porque nós aprendemos com vocês. Só de estar perto de vocês nós aprendemos. Eu não estou falando isso para qualquer orgulho, não. Eu estou falando isso para mostrar para vocês o quanto o nosso casamento está contribuindo na sociedade para outras pessoas. O que o teu casamento, o que a tua família está trazendo salvação, está trazendo habitantes para a terra. O que a sua família está gerando? Como está a saúde do teu ventre familiar? Uma pesquisa rápida na internet, eu vi o que pode gerar uma infertilidade, né, uma esterilidade no ventre, no útero da mulher. E numa rápida pesquisa, levantei ali 4 situações. A primeira, má alimentação. A segunda, um estilo de vida. A terceira, doenças sexualmente transmissíveis. E a quarta, condições hereditárias e genéticas. Então, pelo menos esses 4 fatores são as causas principais de gerar alguma doença no útero da mulher, que pode gerar ali uma infertilidade, pode gerar ali uma esterilidade. E dentro desse paralelo que eu queria trazer com os irmãos, trazer para os irmãos, eu queria de alguma forma fazer algumas analogias nesse ventre familiar da sua vida, da sua casa, do seu lar. Como está a saúde do ventre da tua casa? Como está a saúde do útero do teu lar, dessa família que é um útero, é um ventre para as nações? Mas como está a saúde desse lar? E começando aí com a má alimentação, o que a tua família está consumindo como alimento? E claro, não estou falando de um alimento físico, mas eu estou falando de um alimento familiar. Qual é o alimento que a tua família vem recebendo? Quando vocês sentam à mesa e quando vocês estão juntos e se reúnem à mesa, qual está sendo ali as conversas? Qual está sendo ali as falas, o diálogo que vocês estão tendo? Porque há muitas famílias que se reúnem na hora do almoço e na hora do jantar, jantam a vida do pastor, ou jantam a vida da igreja, criticando a igreja, criticando liderança, ou jantam a vida do líder de célula, estão ali criticando, e aí os seus filhos não vêm mais na igreja. E aí você pergunta: por que meu filho não está indo na igreja? Será que é porque é aquilo que ele está sendo alimentado ali na sua casa? A hora que ele está ali sentado, o que ele está sendo alimentado? Apenas de críticas? Houve um tempo, há muito tempo atrás, em que todos os filhos da diretoria não estavam mais na igreja. E a gente se perguntou: onde estão os filhos daquela diretoria? O que será que aquela diretoria falava? Qual era o assunto para nenhum filho mais estar na igreja? Isso há muitos anos atrás. Qual era a questão? Então, nós temos que tomar cuidado com o alimento que está sendo colocado no ambiente familiar, com aquilo que nós estamos nos alimentando como família. Qual está sendo o alimento, aquilo que está saindo, porque as palavras que nós falamos é uma fonte de alimento. As palavras que nós declaramos na nossa casa são uma fonte de alimento. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Olha só, daquilo que fala, enche-se o estômago do homem. É um alimento a palavra. O produto dos lábios o satisfaz.
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, qual está sendo a alimentação do teu lar para que o ventre do teu lar tenha saúde, seja saudável, seja frutífero, possa dar à luz? Porque se há críticas, e aí críticas, eu trouxe um exemplo apenas de igreja, mas pode ser murmurações de qualquer ordem. Pode ser uma vida que só critica, só murmura, só reclama. E eu sei que talvez pode parecer que eu estou sendo aqui repetitivo em relação a outras ministrações, mas é a realidade que nós vemos no dia a dia. Famílias que não mudam suas condutas, mas querem mudar os resultados. Não vão mudar, porque enquanto houver reclamação, enquanto houver ali críticas, murmurações, o fruto do lábio, aquilo que está alimentando a família, é um fruto mau, vai adoecer. E eu não estou aqui amaldiçoando, mas é uma consequência lógica. Come uma fruta estragada, come um Danone estragado, se não vai te dar um revertério, se não vai te dar ali, você vai passar mal, e o que pode acontecer? Até uma intoxicação. Então, nós precisamos avaliar qual é o alimento da nossa família que está saindo dos nossos lábios. Maridos, nós vamos ter aí uma conferência sobre sexualidade, com certeza você vai aprender muitas coisas. Mas já vou adiantar, né? Não estou dando spoiler não, fique em paz, eu acho. Mas, o que você, maridão, está falando para a tua esposa? Porque o romantismo também precisa ser alimentado. O romantismo com as suas palavras, você elogiar a tua esposa, você validar a tua esposa, isso alimenta o coração dela. Da mesma forma, um maridão, esposa, se você também não validar o seu marido, se você também não falar palavras ali que vai alimentar o coração dele, pode adoecer. E em relação aos nossos filhos, a mesma coisa. Nós temos que validar os nossos filhos, validar com palavras. Quantos filhos estão buscando até hoje a validação dos seus pais, porque não tiveram a validação dos seus pais, não tiveram uma palavra do pai ou da mãe que fala assim: filho, eu aprovo você. Faltou alimento, faltou ali uma palavra que pudesse trazer luz. Diz assim, Provérbios capítulo 16, versículo 27 e 28. O homem sem caráter, maquina o mal. Como é as palavras de um homem sem caráter? Olha o que diz a Bíblia. São palavras, suas palavras são um fogo devorador. Então cuidado homem, cuidado mulher, se as tuas palavras estão causando fogo devorador, se a fofoca está pegando fogo, está gerando contenda, a Bíblia diz que você é um homem, e claro, semelhantemente, você é uma mulher sem caráter. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Cuidado com aquilo que é falado no ambiente seu familiar, qual é a alimentação do teu lar, porque às vezes os seus boatos, as suas falas, estão afastando até mesmo os bons amigos, ou seja, podemos aqui fazer essa analogia, até mesmo os seus próprios familiares, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Provérbios 16, 24 diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Às vezes sua esposa está lá abatida, teve um dia cansado, um dia difícil. Maridão, você tem o poder de, com as suas palavras, trazer cura para ela. Esposa, você tem o prazer de trazer cura para o seu marido através das palavras, de elogiar, de poder falar quanto ele é especial, de trazer alguma palavra para os seus filhos, de gerar ali doçura, mel. Meus queridos, a Bíblia tem tudo que nós precisamos. Sabe qual talvez vai ser o nosso maior desafio? Chegar no céu e Deus mostrar para nós, na Bíblia, que estava tudo lá. A gente que não soube aproveitar. Que a gente às vezes se pergunta: o que está acontecendo na minha casa? Por que meu marido briga comigo? Por que minha mulher briga? Por que meus filhos estão distantes? Porque talvez o alimento está gerando um útero, um ventre doente. Eu não sei se você já viu um vídeo na internet, é um vídeo que uma mulher está passando roupa, uma mulher ali bem
você vê o semblante dela, ela está cansada. E o marido chega e fala: meu amor, se arruma porque hoje nós vamos jantar fora. E a reação daquela mulher, ela começa a chorar. A princípio ela nem acredita, não, sério? E ela começa a chorar. Imagina o peso emocional que essa mulher estava carregando para ela chorar por um simples convite para jantar fora. Porque para ela foi algo poderoso. E você, maridão, vamos convidar nossas amadas para sair para um jantar. Vamos convidar elas para poder ter uma noite de descanso da cozinha, ali da casa, poder ter um momento a sós com você. Isso tudo é muito importante. Isso são alimentos para o nosso casamento. Deixa eu te falar uma outra fonte de alimento que está entrando na nossa casa. Na sala da nossa casa nós não estamos percebendo as ideologias desse mundo, os partidos que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, estão infiltrando na vida dos nossos filhos. Houve um pastor que ele combateu muito sério a Disney nos anos 90 e nos anos lá 80, 90. E ele combatia com muita força e a questão da Disney e dos vídeos e as mensagens subliminares que havia nos vídeos da Disney, principalmente naquela época. Vídeos com imagens, isso é real, isso foi provado. Inclusive a própria Disney fez um relançamento de alguns filmes tirando essas imagens. Vídeos de mulher pelada nas mensagens subliminares e tantas coisas que foram colocadas, e jeitos e trejeitos, e tantas coisas que foram colocadas nos filmes da Disney. E então esse pastor foi e ele falava: o diabo está destruindo as famílias na sala da própria casa de vocês. Só que essa fala continua verdadeira até hoje, porque o diabo continua, não mais com os filmes da Disney, porque eles precisaram se reinventar, eles precisaram dar um jeito. Ainda tem muita ideologia nos filmes, não só da Disney, mas da Netflix, de tudo quanto é lado aí, vem muito. Mas justamente isso, na sala da nossa própria casa, enquanto talvez você está lá lavando louça, quando está cozinhando, quando você está lá fazendo os seus afazeres de casa, o seu filho está sendo doutrinado no celular, está sendo alimentado na televisão. E não pense vocês que é fácil também, eu sei o quanto é difícil. O Dani pede para assistir TV toda hora. Pai, pode assistir TV agora? Pai, pode. E agora, pai, pode? Pai, pode. É assim. Mas a gente precisa ter uma consciência daquilo que pode ser assistido ou não, meu querido, porque isso é uma fonte de alimentação. Ideologias que estão entrando na nossa sala, e nós temos que tomar cuidado. Por fim, o alimento, e claro, aqui você, óbvio, porque você já sabe, o alimento principal da nossa família, para que haja saúde, é a palavra de Deus. Agora, onde você está buscando a palavra de Deus, meus queridos? Porque tem muito coach na internet aí, com uma comida estragada, com um alimento adulterado, com um alimento que não é válido. Se você olhar, a embalagem é bonita, a embalagem é legal, você fala: olha, ela é legal, mas o alimento não é sadio. Ah, mas está falando da palavra de Deus, tome cuidado. Há pastores nessa casa que você pode perguntar: o que o senhor acha desse pastor? O que o senhor acha dessa pastora? O que o senhor acha dessa pessoa? Pergunte, tire dúvidas. Às vezes eu vejo pessoas, às vezes nas células, quando a gente visita, recitando frases de coaches da internet. Nós temos que tomar cuidado com esses alimentos, porque esses alimentos estão estragados. Esses alimentos não sustentam a família, o alimento familiar, e nós temos que tomar cuidado. Olha a preciosidade que nós estamos recebendo das devocionais que a pastora Nilva está lançando lá nas redes sociais, né, da denominação batista, colocando lá. Eu estou sendo impactado com cada devocional, e se você está acompanhando, eu acredito que você está sendo também. E se você não está acompanhando, entre logo no grupo da igreja de WhatsApp, porque nós estamos disponibilizando lá, seja na Rede Tree, seja no grupo geral da igreja. Até porque, deixa eu te falar, a igreja é esse cordão umbilical que leva a palavra para o ventre da tua família. A igreja é esse caminho que traz a palavra, é o cordão umbilical. E muita gente quer cortar esse cordão. Não dá não. Sua família precisa estar conectada, o ventre da tua família, da tua casa, precisa estar ligado a esse cordão que é a igreja. Porque através da igreja, a igreja aqui, ó, quando eu falo igreja, somos nós, mas também é essa instituição
que está aqui pregando a palavra, que está aqui trazendo alimento pelo cordão umbilical, está passando. Por isso que existe uma guerra pela tua mente, todas as vezes que alguém está pregando aqui, porque quer obstruir o cordão umbilical. E quantas crianças já foram abortadas, o aborto não induzido, porque o cordão umbilical foi travado, foi fechado, foi obstruído e não foi alimentado a pessoa. Fique atento, não obstrua o cordão umbilical quando a palavra está sendo aqui. Às vezes uma olhada sua no WhatsApp, você perde um alimento precioso para a tua vida. Segundo, como nós falamos aqui, que traz doença para o ventre, é o estilo de vida. E aí eu pergunto, qual é o estilo de vida que você tem com a sua família? É uma família sedentária? E volto a dizer, não é aqui em relação a exercício físico, ou academia, ou qualquer coisa nesse sentido. Não, eu quero dizer do estilo de vida que você e a sua família estão vivendo. Como família, o ambiente familiar. Porque hoje nós estamos vivendo um estilo de vida que é totalmente prejudicial e doentio para esse ventre familiar. Sabe qual que é o estilo de vida? Marido olhando para a TV. Esposa, às vezes ocupada o dia inteiro com afazeres de casa, sem tempo nem para sentar. Filhos, fone de ouvido. E aí chama todo mundo para sentar na mesa, vem o filhão com um fone de ouvido, mergulhado lá na sua rede social, o pai querendo resolver coisas do trabalho no WhatsApp, e conversando com sei lá quem, e a mulher também às vezes dando mais atenção para as redes sociais, olhando mais a vida dos outros, e essa é a realidade muitas vezes da mesa, é esse o estilo de vida que muitos familiares estão adotando. Um estilo completamente sedentário, no sentido de um relacionamento saudável entre eles. E olha, eu sei que sempre haverá coisas importantes a serem resolvidas no celular. Eu sei, eu vivo isso. Pessoas que ligam, pessoas que querem resolução urgente, imediata. E a gente às vezes é escravo do celular. Mas nós estamos num estilo de vida tão contagioso, tão sedentário, que estamos esquecendo de dar atenção para os nossos filhos. E isso vai adoecer o útero familiar, vai adoecer o ventre familiar. Nós temos que mudar o estilo de vida. Havia uma música, não é da minha época, mas é da época do pastor Marinho e do pastor André. Jesus é o meu estilo de vida, né? Você sabe, pode falar que você sabe. E falava desse Jesus sendo um estilo de vida na vida daquela pessoa. E Jesus tem que ser o estilo de vida da família. Família mergulhada na palavra, com estilo de vida estabelecido por Deus. Eu sei que talvez você não sabe o quanto o teu estilo de vida, eu até falei no começo, pode influenciar outras pessoas. Um dia um jovem chegou, jovem casado, e ele ainda havia ali alguns amigos que ele gostava de beber, os amigos gostavam de beber, os amigos gostavam ali, e ele gostava de estar com os amigos. Aí a esposa falou assim, olha, eu não acho mais que é um lugar para ele estar lá. E ele falou assim, Lucas, eu não acho problema também ir, eu gosto, são dos meus amigos. E aí eu sei que o casal entrou num acordo, falou, então vamos, tal dia a gente vai, outros dias a gente não vai. Até que esse próprio jovem chegou e falou assim, olha, eles viram minha nova vida. Eles viram que eu não bebo mais, que eu não tenho mais aquelas práticas, eu não tenho mais aquele estilo de vida. E eles não querem mudar, mas eu também não sinto mais prazer em estar ali, porque o meu estilo de vida mudou. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, se nós queremos que o nosso ambiente familiar seja um ambiente saudável, se o ventre da nossa família seja saudável. Nós precisamos mudar o estilo de vida para que nós possamos ver a nossa família realmente vivendo aquilo que é estabelecido por Jesus. Se a gente abrir lá em Efésios capítulo 6, aliás, capítulo 5, Efésios 5, versículos 22 a 25, foi inclusive o tema dessa devocional de hoje. Olha o estilo de vida estabelecido pela palavra de Deus. É esse estilo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como você se sujeita ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Falar isso aqui hoje é para ideologias feministas, isso aqui é terrível, é a morte. Primeiro porque não entendem o que é sujeitar-se ao marido.
E segundo, porque estão presas nos seus egoísmos, não querem nem saber da palavra de Deus. Mas olha só também a responsabilidade do marido. Olha o estilo de vida que o marido tem que atender. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha o estilo de vida de todo mundo aqui. Do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da esposa. Filhos, honram teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Para que a tua vida, filho, possa ir para as gerações. Para que a tua vida, filho, possa ir para as nações. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o estilo de vida apresentado pela igreja, pela palavra de Deus. Esse é o estilo de vida que Deus quer trazer. É o plano de Deus. Pais, não irritem seus filhos. Olha como tem pai irritando seus filhos. Às vezes a gente cai nessa armadilha. Tem coisa que eu falo não pro Dani, sabendo que eu vou irritar ele. Eu falo, por que eu falei não? Aí eu fico naquela coisa, e agora para eu retirar minha palavra? Agora que eu dei minha palavra, se eu retirar minha palavra, daí eu vou ser fraco. Aí eu vou ser um pai que... E aí ele tem razão, aquilo que ele está chorando, eu acho que eu me... vira uma confusão. Eu falo, mas pai... Aí fala, vem com a sua mãe. Resolve com ela. É o escape que eu tenho. Porque às vezes a gente irrita os nossos filhos sem sentido. Tem coisa que a gente fala não, por que está falando não? Por quê? Só para deixar ele irritado? O que custa algumas coisas? Claro, com sabedoria. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o estilo de vida que Deus tem. Esse é o estilo de vida saudável. Se você quer que o teu ventre familiar seja saudável, esse é o estilo de vida apresentado. Amém, meus queridos? Outras coisas que nós vimos aqui como traz doença para o útero, doenças sexualmente transmissíveis. E aqui é muito claro o que é. É a quebra da aliança. A quebra da aliança vai gerar dor, vai gerar trauma, vai gerar doença no útero familiar. Não tem como. Hoje, a dissolução familiar por quebra de aliança é algo terrível, que tem assolado famílias, tem atingido pessoas, e a quebra de aliança destrói não só a vida do marido ou da mulher, destrói a vida dos filhos, machuca, traumatiza. Olha só aquele texto de Malaquias 2, 13, 16 que nós lemos no início. Veja ele no contexto maior, eu quero trazer aqui para vocês. Olha o que Deus está falando, um pouco muito semelhante daquilo que o pastor Marinho trouxe nos outros dias. De muitas vezes a gente está aqui ofertando ao Senhor algumas coisas, mas nós estamos quebrando alianças com a nossa esposa. Olha só, Malaquias 2, a partir do versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, diz o Senhor, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem. Olha novamente aqui a palavra gemer, que representa a dor, as dores de parto, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por que, Senhor? Por que o Senhor não aceita mais as nossas ofertas? E olha o que Deus diz, é porque a sua esposa não está vendo, os seus amigos não estão vendo, os teus pastores talvez não estejam vendo, a tua família, os teus filhos talvez não estejam vendo a quebra de aliança, mas olha quem está vendo, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, e aí aqui está o versículo que nós lemos, em corpo e em espírito ele lhes pertence. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, mas eu odeio também um homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. A quebra de aliança não está apenas no adultério, está na violência. A quebra de aliança está na violência verbal, violência psicológica, violência emocional. A quebra de aliança também não está relacionada apenas à esposa, ainda que o texto aqui fala da mulher, mas você às vezes quebra a sua aliança com seus filhos.
não amando, não respeitando, isso também gera quebra de aliança. Tudo que gera quebra de aliança vai trazer doença no ventre familiar. Filhos que estão crescendo sem referência, por quê? Porque houve uma quebra familiar. E se você está aqui nessa noite, nessa situação, eu quero dizer, haverá cura nessa noite. Para o teu ventre familiar, para a tua família, uma nova história está sendo escrita. Às vezes você foi vítima, às vezes você foi o autor, eu não sei. Mas eu sei de uma promessa do Senhor, que se você voltar ao padrão original, se você voltar ao projeto original, se você voltar ao estilo de vida que Deus quer apresentar, haverá cura na tua família. Por fim, questões hereditárias e genéticas. Há muitas ideologias, como eu falei, há muitos partidos políticos querendo mudar o DNA da família. Há muitas famílias sendo aí alteradas, a genética da família. E claro, eu estou fazendo aqui a analogia, espero que você esteja percebendo isso. Querem fazer alteração no DNA da família, aquilo que Deus estabeleceu, homem, mulher, os filhos. Existem muitos partidos que querem mudar a estrutura da família, querem mudar o DNA genético da família. E se a genética e as questões hereditárias trazem doenças no ventre da mulher, essa alteração genética vai trazer doença no ventre familiar. Por isso fique atento. Esteja atento àquilo que está sendo pregado por aí, de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, porque eles querem destruir a família. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Há muitos homens espertos querendo induzir você ao erro, querendo enganar você, querendo mudar a genética, o DNA da tua família. Tome cuidado. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No início nós vimos aqui notícias de morte, notícias de destruição, de lares disfuncionais. Nós vimos aqui pessoas vindo de um ventre familiar disfuncional e o estrago que isso pode causar. Mas eu quero declarar que na tua família você possa gerar vida. Que você possa ter o ventre alterado pelo Senhor, se o teu ventre está doente, que possa haver cura, como nós ministramos no louvor aqui. Há poder no nome de Jesus para curar, para mudar, para transformar. O que a tua família está gerando? O que eu poderia falar aqui de um ventre sadio? Tantas coisas, não dá para eu fechar o assunto aqui, mas eu quero rapidamente falar 3 coisas que eu vejo que pode ter num ventre familiar sadio. E eu termino com isso. Primeiro, meus queridos, simplicidade. Nós vivemos num mundo em que nós estamos sendo empurrados pelas redes sociais a nos compararmos uns com os outros. Nós queremos ficar nos comparando. E deixa eu dizer algo. Viver uma família é simples. Existe simplicidade naquilo que o Deus estabeleceu. Mas a gente quer ficar vendo a vida do outro. Nós queremos ficar vendo a vida do Instagram. E nós queremos ficar comparando a nossa família com a família dos outros. Isso também gera dor. Pare de ficar comparando a sua família com a família da rede social. Pare de ficar comparando a tua família com a foto. Ah, olha que lindo, olha lá, aquela pessoa. E aí você fica se auto-sabotando. Pare de olhar, porque quando você compara, você mata a tua autenticidade. Que você possa começar a olhar para a tua família e ser grato a Deus pela tua família, por aquilo que você tem. Seja simples. O amor é simples, o relacionamento é simples. Mas às vezes a gente fica olhando para a vida dos outros, querendo a vida dos outros. E você sabe, a maioria do que está nas redes sociais é tudo mentira. É tudo uma maquiagem, é tudo plástico, é tudo superficial. Mas deixa eu te falar algo, ainda que algumas fotos possam ser verdadeiras, ainda que algumas fotos possam expressar uma alegria verdadeira de família, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos que nos preocupar, que você possa viver em simplicidade.
sabe, é esses pequenos gestos no dia a dia que traz saúde para o útero familiar. É você dar um bom dia para sua esposa, é você dar um bom dia para o seu marido, é você ali preparar com amor a comida, o café da manhã. É coisa simples. Às vezes não vai ter um croissant, não vai ter aquela margarina doriana que não presta, mas tem gente que gosta. Não vai ter a manteiga aviação, a Filadélfia, mas vai ter amor. Às vezes vai ser o pãozinho de 2 dias atrás, mas é amor, simplicidade. Claro, agora se dá para você ir no mercado comprar um pãozinho novo, melhor ainda. Não fica preso também, não é para ser também miserável, né? Não confunda as coisas. Eu espero que eu esteja sendo claro da simplicidade, porque às vezes a gente quer montar uma mesa assim, com frutas, cascatas, coisas que a gente vê em hotel. Sua casa não é um hotel. Tua casa é simples. Um pão, uma comida ali gostosa, feita com amor, com excelência. Às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas e nós não estamos perdendo a simplicidade da vida. Sabe o que é simples, meu querido? Um abraço. Eu já falei isso aqui, e como a nossa igreja tem tido uma rotatividade muito grande de pessoas novas chegando, glória a Deus por isso, eu quero falar de novo sobre o que é um abraço. E eu quero abraçar você com esse poema sobre o abraço, porque ele é simples, e às vezes a gente abre mão. Inclusive, você já abraçou sua esposa hoje? Talvez hoje sim, né? Porque foi dia das mães. Mas e ontem? E antes de ontem? O que é um abraço? Abraçar é muito saudável, ajuda o sistema imunológico do corpo, nos mantém mais saudáveis, cura a depressão, reduz o estresse, induz ao sono, é revigorante, é rejuvenescedor, não tem efeitos colaterais desagradáveis, é como um remédio milagroso. Abraçar é natural, é orgânico, é naturalmente doce, não contém inseticidas, conservantes ou ingredientes artificiais, é 100% sadio. Abraçar é praticamente perfeito, não há peças removíveis, não usa pilha, não precisa de manutenção periódica, nem prestações, nem precisa de seguros, consome pouca energia, mas fornece bastante energia, não tem inflação e nem imposto sobre ele, não engorda e é totalmente e completamente retornável. Tudo isso num abraço. O abraço é simples. Você pode abraçar, que vai gerar cura, haverá um ambiente saudável na tua vida. Amém? Outro ponto que eu queria trazer como um ambiente, um ventre saudável é a comunicação. Meus queridos, um lar que não há comunicação, haverá destruição. Você precisa se comunicar. Um ventre saudável tem comunicação. Já dizia o apóstolo Chacrinha, brincadeira. Quem não se comunica, se trumbica. Não é do tempo, né? Os jovens nem sabem quem é Chacrinha, né? Depois vocês pesquisam no Google. Não pesquisa. O pastor não deixou. Não pesquisa não. Pula. Esquece. Corta aí do... Mas muitos casais estão se trumbicando porque não se comunica. As brigas minha e da Kelly não tem motivo maior quando o motivo maior sempre é falha na comunicação. Comunicação é uma das coisas mais sagradas dentro do relacionamento. E a comunicação sadia pode gerar um ventre sadio na família. Quantas vezes eu estou conversando com um jovem, falo, mas você não conversou com sua esposa? Não. Rapaz, não tem comunicação nessa casa? Ou quando eu converso com a esposa, você falou com seu marido? Não. Mas não tem comunicação, tem comunicação, transparência, falar, sentimentos, expor. Comunicação é algo sagrado, meus queridos. Tanto para simplicidade como para comunicação, eu tenho 300 versículos aqui, mas por causa do horário, vamos para o último ponto, sacrifício. Num lar, numa família, para que o lar, o ventre seja sadio, é preciso ter sacrifício. E a palavra sacrifício, ela tem um significado, sacro ofício, ou seja, um trabalho sagrado. Você viver em família, você tem um ambiente sagrado, você tem uma família, um ofício sagrado. Veja o mundo que nós estamos vivendo, de pais, de mães de bebê reborn, você já viu isso? E não só bebê querendo ser mãe de bebê reborn,
mas querendo fazer festa de aniversário de bebê reborn, querendo fazer parto do bebê reborn, e o pior, milhões de visualizações vendo e assistindo um parto de um bebê reborn. Para quem não sabe o que é um bebê reborn, é um bebê, uma boneca de plástico, de silicone, muito parecida com um bebê real, que é modinha, e nada contra a essa questão. Inclusive a Manu tem uma, gastou muito para ter. Eu faço ela brincar, aí a festa, faço ela brincar todo dia. Faz 2 anos que ela comprou, brinca, já brincou com aquela boneca, porque custou caro. Ela que pagou, inclusive, né? Com o dinheirinho que ela ganhou, mas eu faço ela brincar. Brinca com essa boneca, pelo amor de Deus, para valer cada centavo. Mas mais do que isso, meus queridos, existem pessoas fazendo festa de aniversário. E nada contra essas pessoas, não tenho nada, não quero julgar essas pessoas, não tenho nada contra, nem conheço. Eu quero dizer qual é o fim que a gente está chegando. Pode mudar, pode encerrar. Eu quero que vocês pensem o que nós estamos fazendo. Porque cuidar de um bebê reborn, qual que é o sacrifício que tem? Nenhum. Agora vai lá perguntar para o Davi, para a Giovana, para o Caio e para a Rainha, como é cuidar de uma criancinha. Eu quero chamar o louvor instrumental aqui, por favor. O vocal pode já ficar ali, nós estamos encerrando. Família, ventre das nações. Sem família, a nação perece. Quero dizer que nós vimos aqui o jornal, adolescentes, pessoas aí que fizeram violência e machucaram muitas pessoas. São as famílias de ventres disfuncionais. São famílias que são ventres disfuncionais, lares disfuncionais e têm ferido tantas pessoas. Mas deixa eu te falar algo, meu querido. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um José, que de escravo se tornou príncipe do Egito, e livrou seu povo de uma grande fome. Um jovem que nos ensina até os dias de hoje a sermos fiéis e perseverantes. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um Davi, rei de Israel e amigo de Deus. Um homem que nos ensina até hoje a preservar a presença de Deus e não abrir mão dessa presença por qualquer prazer que esse mundo possa oferecer. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um jovem Daniel, jovem que permaneceu fiel aos princípios de Deus e não se contaminou com as iguarias do reino da Babilônia, mas foi um jovem conselheiro de reis. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações uma Ester, rainha da Pérsia, que estava no lugar certo, na hora certa, e pôde salvar o seu povo da morte. Todos esses personagens, muitos outros que eu poderia falar, estão descritos na Bíblia. Mas olhando para os dias de hoje, há ventres familiares, que mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações uma jovem mulher casada chamada Ana Campagnolo, deputada estadual que luta contra ideologias como o feminismo e outras ideologias. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um Tel Hayashi, jovem pastor que tem sido uma referência para a juventude cristã nacional. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um jovem, Nicolas Ferreira, um pouco polêmico, mas um deputado federal que tem sido uma voz ativa para escancarar a corrupção que assola nosso país há décadas, e ser um jovem que tem guardado os princípios cristãos, defendido o Evangelho. Mas esses são âmbitos nacionais. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para nações o pastor Mário, uma referência no amor e cuidado por sua esposa, e mesmo com idade avançada, continua sendo uma grande referência de evangelista no reino de Deus.
Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um jovem adulto, Roger, ou um adulto jovem, que com o seu coração em chamas por Jesus, tem levado muitos a terem um encontro real com Cristo. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um Dimas, que sempre trabalha nos bastidores. Nem vídeo talvez a gente acha dele, porque ele nunca esteve atrás de microfone, mas está sempre trabalhando, fazendo o melhor por essa igreja, para o reino de Deus com excelência. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações um Douglas e uma Gabi, jovens apaixonados e que têm gastado a vida para abençoar e cuidar da vida do seu adolescente. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, entregaram para as nações uma Letícia, uma menina líder que poderia estar vivendo o Carpe Diem, que significa um slogan desse mundo, aproveite a vida, mas está vivendo o Carpe a Eterno, que é o slogan do reino de Deus, que significa aproveite a eternidade. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, mas entregaram para as nações uma Yasmin e um Daniel, crianças ainda, que estão descobrindo a vida, mas já estão numa adoração extravagante ao Senhor. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, mas entregaram para as nações e acabaram de entregar um João Vicente, filho do Caio e da Raina, e um Theo, filho do Davi e da Giovana, e que já nasceram com uma marca para serem homens cheios da presença e do poder do Espírito Santo. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, mas estão gerando para as nações filhos e filhas, estão gerando agora no ventre, que talvez você nem saiba, filhos que estão sendo gerados na barriga de várias mães, mas também não só na barriga de suas mães, mas também no ambiente familiar. Há ventres familiares que, mesmo com suas lutas e dificuldades, mas entregaram para as nações, não filhos de sangue, mas filhos espirituais, verdadeiras mães, que mesmo que não tiveram filhos de sangue que estão aqui, mas estão gerando filhos e filhas espirituais, marcados por uma paternidade e maternidade de pessoas especiais, que estão derramando sua vida na vida desses filhos. O que a tua família está gerando? Qual é o fruto do ventre da tua família? Feche teus olhos. A palavra do Senhor diz, pode se colocar em pé, em Isaías 54, versículo 1 e 5, nós já estamos terminando, diz assim, palavra do Senhor, Isaías 54, 1 e 5, e eu quero que você tome posse dessa palavra, porque ela fala de uma renovação, independente da sua situação, independente do momento que você está vivendo, fala de uma promessa que vai ser estendida para você, e fala também sobre expansão. Diz assim, cante ó estéreo, e estéreo aqui não se limita à mulher, mas pense na tua família, ainda que o teu lar tenha sido estéreo até o dia de hoje, a promessa de Deus e o chamado de Deus é, cante ó família estéreo, cante ó mulher estéreo, porque você que nunca teve filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido, diz o Senhor. Ainda que você esteve abandonado, ainda que a tua família esteja abandonada, a promessa do Senhor é que haverá cura sobre a tua família, sobre a tua esterilidade, e haverá frutos. E nesse ano de expansão, a palavra de Deus ainda diz, alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda,
não impeça e estique suas cordas, firme suas estacas. Eu quero declarar sobre a tua família: prepare-se para ser a sua família um ventre para as nações. A tua casa será um lar para as nações, e o ambiente da sua casa será para transformar vidas, para transformar pessoas. Você marido, você esposa, você filho, será uma fonte de bênção para outras vidas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais de humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é o chamado Deus da tua família. Ele é o chamado da tua casa. Você que está com sua família, se você quiser vir aqui à frente agora, como o pastor Marinho tem falado, e se você, que a gente vai fazer esse apelo todo domingo, e se você tem encontrado um lar, um ventre da sua família está doente, está enfermo, nós queremos orar pela tua família. E mesmo que a tua família esteja em sadia, mesmo que a tua família esteja abençoada, nós também queremos orar. Então você quiser vir aqui à frente, nós vamos declarar a presença do Senhor sobre a tua vida, uma cura sobre o ventre da sua família. E nós vamos orar agora pela tua casa, pelo teu lar. Amém?